Em 18 de janeiro de 2026, pouco depois do amanhecer, 12 caças F-15 Strike Eagle do Esquadrão Expedicionário 494 cortaram o céu do Mediterrâneo em direção ao Oriente Médio. Não foi um simples deslocamento de rotina. Foi um recado direto, calculado e impossível de ignorar. Washington queria que Teherã entendesse uma coisa muito clara. Naquele momento, desta vez, os Estados Unidos não estavam apenas observando. Segundo autoridades militares americanas, a missão fazia parte de um reforço urgente da presença aérea na região, em meio a sinais crescentes de escalada envolvendo drones, mísseis e ameaças indiretas contra interesses ocidentais. Esses não eram pilotos comuns. Em abril de 2024, esse mesmo esquadrão protagonizou o maior combate aéreo contra alvos inimigos em mais de meio século, destruindo mais de 80 drones iranianos em uma única sequência operacional. Desde então, o nome do esquadrão passou a circular em relatórios internos, como referência em guerra aérea moderna contra ameaças assimétricas. Agora eles retornavam para se juntar a outras 2 dezenas de F-15 já posicionados na região, todos orientados na mesma direção: Irã. Em Teherã, analistas militares não precisaram de muito tempo para entender o significado desse movimento. Não importava quantos drones baratos fossem produzidos, nem quantas plataformas fossem improvisadas. Quando esses caças entram em ação, esconder-se deixa de ser uma opção viável. O tempo passa a trabalhar contra quem está no solo. Para entender por que esse retorno causa tanto temor, é preciso imaginar o cenário que se desenrolou poucas horas depois. 6 horas da manhã, horário local, sobre o deserto jordaniano. Um F-15. E mantém posição a cerca de 25 mil pés de altitude. 30 minutos antes, uma base avançada na Síria havia reportado um lançamento suspeito. 10 minutos depois, a confirmação veio por satélite. 12 drones do tipo Shahed, seguindo um rumo sudoeste, avançavam lentamente em direção a infraestruturas críticas no Golfo. As condições eram perfeitas. Céu limpo, sem interferência climática, ambiente ideal para rastreamento por radar. Em teoria, o radar APG-82 deveria detectá-los sem dificuldade. Mas não foi isso que aconteceu. O oficial de sistemas de armas varre a tela, novamente ajusta ganho, muda frequências, repete o procedimento. O radar foi projetado para rastrear caças supersônicos, avançando a velocidades extremas, não objetos de fibra de vidro, voando baixo e devagar. O problema é simples e, ao mesmo tempo, perigoso. Esses drones têm assinatura de radar comparável à de uma grande ave marinha. Voam a altitudes baixas e velocidades tão reduzidas que acabam filtrados pelos próprios sistemas criados para eliminar ruído de fundo. Para o radar, parecem pássaros, balões meteorológicos ou simplesmente nada. Eles estão lá fora aproximando-se, mas invisíveis. Até que uma decisão muda tudo. Fora de qualquer manual esperado pelo inimigo, o sistema é colocado em modo de detecção de alvos terrestres em movimento. Um modo pensado para comboios, não para ameaças aéreas. O algoritmo passa a destacar qualquer coisa entre 50 e 150 nós sobre o terreno. A tela se atualiza. Em segundos, 12 contatos surgem claramente definidos a 85 milhas de distância, no mesmo rumo reportado. O que era invisível se transforma em alvos claros. O piloto ajusta o rumo para interceptação, enquanto o oficial calcula rapidamente as opções. 12 drones. Apenas 4 mísseis ar-ar disponíveis. Mesmo com disparos perfeitos, parte deles atravessaria a defesa. E cada míssil custa mais de $1 milhão. Cada drone uma fração disso. O Irã conhece bem essa equação e aposta nela há anos: saturar, sobrecarregar, forçar o colapso econômico da defesa. Mas algo mudou.
Esse F-15 não está equipado como antes. Em seus pontos externos, carrega pods de foguetes guiados, 42 projéteis no total, cada um com sistema de guiagem a laser. O custo é drasticamente menor. A lógica da guerra se inverte. O oficial designa o primeiro alvo. No infravermelho, a silhueta do drone aparece com clareza. Asa delta hélice traseira, assinatura inconfundível. O laser trava. O foguete parte do trilho em alta velocidade. Em poucos segundos, o drone é reduzido a fragmentos incandescentes no deserto. E antes que os destroços atinjam o solo, o próximo disparo já está a caminho. Um a um, os alvos caem. Não há combate manobrado. Não há heroísmo cinematográfico. É um processo mecânico, preciso, quase clínico. Em menos de 1 minuto, 12 drones são destruídos a centenas de metros de seus alvos. O céu volta a ficar silencioso. Combustível ainda sobra por horas. A ameaça imediata terminou. Mas a dezenas de quilômetros dali, operadores iranianos observam telas de radar e começam a se fazer uma pergunta inquietante se nem os drones sobreviveram. O que acontece se aviões tripulados forem enviados? A resposta começaria a chegar poucos minutos depois. Poucos minutos depois do silêncio sobre o deserto às 6h15 da manhã, a resposta veio de uma base aérea iraniana próxima a Teherã. 4 caças MiG-29 iniciaram procedimentos de decolagem de emergência. Para os pilotos iranianos, aquele era o momento para o qual haviam treinado durante anos. Eles conheciam os manuais, haviam estudado perfis de interceptação americanos e repetido incontáveis vezes cenários simulados contra caças equivalentes ao F-15. No papel, aquilo parecia uma missão possível. Na realidade, a batalha já estava decidida antes mesmo de as rodas deixarem a pista. A quase 300 quilômetros de distância, o radar APG-82 do F-15 Líder já havia detectado o primeiro contato. Na tela do oficial de sistemas de armas, o símbolo apareceu com dados completos de altitude, velocidade e rumo atualizados dezenas de vezes por segundo. Pouco depois, surgiram o segundo, o terceiro e o quarto contato. Os MiGs ainda estavam subindo, passando pelos 10.000 pés, completamente alheios ao fato de que já haviam sido identificados, classificados e priorizados. Os pilotos iranianos não recebiam nenhum alerta. Seus radares de pulso Doppler varriam o céu em busca de algo que simplesmente não conseguiam enxergar. Para eles, o espaço aéreo parecia vazio. O controle em solo confirmava uma possível presença americana, mas sem dados concretos. A formação começou a se organizar para o que acreditavam ser uma interceptação clássica. Naquele momento, não sabiam que já estavam dentro do envelope letal. O APG-82 não é apenas mais potente, é de outra geração. Trata-se de um radar de varredura eletrônica ativa, capaz de direcionar energia por meio de milhares de módulos transmissores sem mover fisicamente a antena. Ele alterna entre alvos em microsegundos, acompanhando dezenas deles ao mesmo tempo. Contra aeronaves com grande assinatura de radar, como os MiG-29, sua vantagem se amplia de forma brutal. Quando o líder iraniano cruzou 15.000 pés de altitude, ainda sem qualquer aviso no painel, o F-15 já possuía solução completa de tiro. A distância era de mais de 100 quilômetros. Para os MiGs, isso ainda estava muito além do alcance efetivo de seus sensores. Para o caça americano, era apenas o início da sequência. O primeiro míssil Arar de longo alcance foi lançado em silêncio. Não havia necessidade de acompanhamento contínuo. O projétil seguiu sua trajetória, guiado por navegação inercial, recebendo correções periódicas por enlace de dados. Somente nos segundos finais, seu próprio sensor entraria em ação. Até então, o piloto iraniano não tinha motivo algum para suspeitar. Quando o alerta finalmente soou na cabine, já era tarde demais. Restavam poucos segundos para identificar a ameaça, escolher contramedidas e tentar uma manobra evasiva contra um míssil voando a várias vezes a velocidade do som.
O caça tentou reagir puxando com força, mas a explosão ocorreu a grande altitude. A ogiva não precisava de impacto direto. Fragmentos metálicos se espalharam em um cone mortal. A aeronave se desintegrou no ar. O segundo MiG sequer teve tempo de compreender o que havia acontecido. Viu o líder desaparecer do radar sem comunicação, sem pedido de socorro. Segundos depois, seu próprio sistema de alerta entrou em pânico. Não havia manobra possível. Outro míssil já estava em fase terminal. O segundo caça foi destruído ainda mais alto em uma explosão igualmente rápida e definitiva. O terceiro piloto tentou algo diferente. Em vez de manter formação, rompeu bruscamente, mergulhando em direção ao solo, numa tentativa instintiva de escapar. A lógica era simples: reduzir a altitude, confundir o radar, ganhar tempo. Não funcionou. O sistema americano manteve o rastreamento durante toda a manobra. O míssil ajustou seu ponto de interceptação e o alcançou a poucos milhares de pés do chão. Restava apenas um. O quarto piloto fez a única escolha racional possível naquele momento. Virou para casa, acelerou ao máximo e tentou colocar o maior espaço possível entre si e o inimigo invisível. O F-15 continuou acompanhando cada movimento. A geometria permitia mais um disparo. A solução estava clara na tela. O disparo não aconteceu. O caça iraniano conseguiu pousar minutos depois, ainda carregando todo o seu armamento. O piloto também trouxe algo mais pesado consigo: a certeza absoluta de que sobrevivera por decisão do adversário, não por mérito próprio. 3 aeronaves destruídas em menos de 2 minutos. Nenhum dano, nenhuma mudança significativa de rota para o F-15. Aquilo não foi um combate aéreo no sentido clássico. Não houve manobras visuais, nem trocas de tiro a curta distância. Foi uma demonstração fria de domínio tecnológico. E para os comandantes iranianos, acompanhando tudo à distância, a mensagem começava a ficar clara. Se tentar voar significava desaparecer do céu antes mesmo de saber por quê, talvez a melhor opção fosse permanecer no solo. Mas o controle do ar era apenas o começo. O que viria a seguir explicaria por que aquela madrugada não seria esquecida tão cedo em Teherã. O domínio aéreo alcançado naquela manhã não era um fim em si mesmo. Para os planejadores militares americanos, ele era apenas a condição necessária para algo muito maior. Enquanto os últimos ecos dos combates aéreos desapareciam dos radares, os F-15 avançavam para a próxima fase da missão. A centenas de quilômetros à frente, em território iraniano, existia um alvo que oficialmente não constava em nenhum mapa público, mas que vinha sendo acompanhado de perto por satélites e sensores há anos. A aproximadamente 400 metros abaixo da superfície, protegido por dezenas de metros de concreto reforçado, encontrava-se uma instalação sensível ligada ao programa estratégico iraniano. Autoridades ocidentais evitavam mencionar seu nome, mas imagens térmicas revelavam algo difícil de ocultar: calor constante escapando por dutos de ventilação que denunciavam atividade contínua. Para os analistas, aquilo era uma assinatura inconfundível de uma infraestrutura crítica em pleno funcionamento. Alcançar esse ponto não era simples. A distância a partir da fronteira ocidental superava 800 quilômetros. Para um caça convencional, isso significaria uma missão de alto risco, com margens mínimas de combustível e praticamente nenhuma opção de retorno em caso de imprevisto. Foi exatamente para resolver esse problema que o F-15 se tornou uma peça central do plano. Seus tanques conformais, integrados à fuselagem, carregavam quase 10 mil libras adicionais de combustível sem comprometer os pontos de armamento. A equação mudava completamente. O raio de combate ultrapassava 1.000 quilômetros, colocando praticamente todo o território iraniano ao alcance. Mas alcance não era o único desafio. Embora severamente degradadas em confrontos recentes, as defesas aéreas iranianas ainda existiam. Sistemas de longo alcance, remanescentes de baterias avançadas,
continuavam protegendo áreas estratégicas. Outras plataformas preenchiam lacunas deixadas por unidades destruídas. Em torno de instalações críticas, sistemas de defesa de ponto criavam camadas sobrepostas de engajamento. Voar sozinho, através desse ambiente, seria extremamente arriscado. A diferença naquela madrugada estava na coordenação. À frente da formação principal, aeronaves especializadas em guerra eletrônica já estavam em ação. Seus sistemas inundavam o espectro eletromagnético com ruídos, sinais falsos e contatos fantasmas. Para operadores de radar, no solo as telas se tornavam um caos indecifrável. Alvos apareciam e desapareciam, sem padrão, impossibilitando qualquer identificação confiável. Mais adiante, caças equipados para supressão de defesas aéreas aguardavam em órbitas silenciosas. Seus mísseis estavam prontos, mas ainda não haviam sido disparados. A ordem era clara: esperar o erro do adversário. E o erro veio. Um comandante de bateria, pressionado pela confusão crescente em seus sensores, decidiu ativar o radar de controle de tiro para tentar entender o que se aproximava. O sinal foi detectado instantaneamente. Em segundos, múltiplas aeronaves registraram a emissão. Sistemas de alerta identificaram o tipo exato de radar e triangularam sua posição. Antes que o operador pudesse desligar novamente o equipamento, um míssil anti-radiação já estava a caminho. Mesmo com o radar desligado, o projétil continuou guiado pelas coordenadas memorizadas. Minutos depois, a posição foi reduzida a destroços fumegantes. Com a brecha aberta, os F-15 avançaram. A centenas de quilômetros do alvo principal, ainda fora do alcance de qualquer defesa remanescente, o oficial de sistemas de armas iniciou a preparação para o ataque. 3 mísseis de cruzeiro de longo alcance estavam prontos, cada um com ogiva pesada e alcance suficiente para atingir o alvo sem que o caça precisasse se aproximar perigosamente. As coordenadas foram verificadas uma última vez, cruzadas com dados de satélite e inteligência acumulada ao longo de meses. O ponto de impacto escolhido não era aleatório. Tratava-se de um dos dutos de ventilação, considerado um elo crítico da instalação subterrânea. Quando o primeiro míssil foi liberado, ele caiu brevemente antes de seu motor entrar em funcionamento. Em seguida, desapareceu em baixa altitude, seguindo o relevo invisível aos radares. Outros lançamentos se seguiram espaçados e calculados. Cada míssil tomou uma rota diferente, sincronizando tempos de chegada para que os impactos ocorressem quase simultaneamente. Era um ataque pensado para saturar qualquer reação possível. Para os tripulantes do F-15, não havia necessidade de observar o resultado imediato. Aquela parte da missão já estava em movimento independente deles. Mas nem todas as ameaças eram fixas. Informações recentes indicavam que unidades móveis de defesa aérea estavam sendo deslocadas constantemente para evitar ataques desse tipo. Por isso, os caças continuaram avançando. Sensores infravermelhos varriam o terreno em busca de assinaturas térmicas suspeitas, procurando por veículos escondidos sob redes de camuflagem ou estruturas improvisadas. Pouco depois da travessia da fronteira, algo chamou a atenção. 3 veículos agrupados em um vale estreito apresentavam padrões de calor compatíveis com um sistema avançado de defesa aérea. Era exatamente o tipo de alvo que mísseis de cruzeiro não conseguiriam atingir a tempo. A solução exigia outra abordagem. Enquanto o piloto ajustava a posição da aeronave, o oficial refinava as coordenadas, não apontando diretamente para os veículos, mas para o terreno que os cercava. A ideia era simples e devastadora: usar o próprio relevo para amplificar o efeito da explosão. A liberação da primeira bomba marcou o início da fase mais destrutiva da operação. E naquele instante, ficou claro que a madrugada ainda estava longe de terminar para o Irã. A primeira bomba caiu em silêncio absoluto. Durante dezenas de segundos, foi apenas um corpo metálico atravessando a da escuridão, guiado por sinais de satélite que não se importavam com interferência, camuflagem ou desespero humano no solo.
Quando atingiu o fundo do vale, o impacto foi sentido muito além do ponto de mira. O relevo fez exatamente o que os planejadores esperavam. A explosão se expandiu lateralmente, esmagando tudo dentro daquele corredor natural. Sensores sísmicos registraram o choque. Segundos depois, explosões secundárias confirmaram que não se tratava de um simples alvo isolado. Propulsor de mísseis, combustível e munição começaram a detonar em cadeia. No visor infravermelho, a cena se transformou em um clarão branco intenso, seguido por múltiplos pontos de calor surgindo e se dissipando. O oficial de sistemas de armas não precisou dizer nada. A assinatura térmica indicava a destruição completa de uma bateria móvel de defesa aérea. Anos de investimento, meses de deslocamento furtivo, eliminados em um único ataque. A aeronave já estava alinhada para o próximo lançamento. A segunda bomba seguiu poucos segundos depois, direcionada a outro conjunto de coordenadas identificado anteriormente. Mais 20 quilômetros adiante, outro grupo tentava se esconder sob redes e estruturas improvisadas, confiando que a mobilidade os manteria seguros. Não manteve. O impacto novamente provocou uma reação em cadeia. O vale colapsou parcialmente, soterrando veículos, antenas e lançadores. A leitura térmica confirmou o mesmo padrão. Nenhuma movimentação posterior, nenhuma tentativa de fuga. A terceira e a quarta bombas completaram a sequência, cada uma apagando mais um ponto crítico do mapa de defesa iraniano. Em menos de 2 minutos, 4 alvos haviam sido neutralizados. O efeito estratégico era imediato. Aquela região que minutos antes representava um corredor de alto risco tornara-se um vazio defensivo. Um espaço aberto para operações subsequentes. Enquanto isso, longe dali, os mísseis de cruzeiro, lançados anteriormente, aproximavam-se de seu destino. Voando a baixa altitude seguindo o contorno do terreno, permaneceram invisíveis durante quase todo o percurso. Somente nos instantes finais, subiram brevemente, adquiriram seus pontos de impacto e mergulharam. 3 explosões quase simultâneas sacudiram o subsolo da instalação que oficialmente não existia. Os dutos de ventilação deixaram de cumprir sua função no mesmo segundo. O que estava abaixo da superfície foi subitamente privado de circulação de ar, pressão e estabilidade estrutural. Relatórios posteriores indicariam colapsos internos, incêndios e alagamentos em níveis profundos. Independentemente da natureza exata da instalação, sua capacidade operacional foi severamente comprometida em questão de segundos. Com os objetivos primários alcançados, os F-15 iniciaram o retorno. Os indicadores de combustível ainda mostravam margens confortáveis. Não houve perseguição, nenhuma tentativa de reação aérea. Caças inimigos permaneceram no solo. O silêncio no espaço aéreo era tão significativo quanto as explosões anteriores. Ele indicava uma decisão tomada do outro lado: não vale a pena levantar voo. À medida que as aeronaves cruzavam de volta para o espaço aéreo amigo, outras plataformas mantinham vigilância. Caças de 5ª geração permaneciam em silêncio, prontos para interceptar qualquer tentativa tardia de resposta. Aeronaves de guerra eletrônica começaram a reduzir gradualmente a intensidade do bloqueio, como quem apaga as luzes após um espetáculo. O Strike Eagle não precisava ser invisível. Não precisava ser o mais rápido ou o mais manobrável. Sua função era outra: levar grandes cargas a longas distâncias, encontrar alvos que não queriam ser encontrados e neutralizá-los de forma definitiva. Naquela madrugada, ele fez exatamente isso. Mas o impacto real da operação não se limitava aos danos físicos. Nos centros de comando iranianos, o efeito psicológico começava a se espalhar. Sistemas considerados seguros haviam falhado. Táticas estudadas por anos haviam se mostrado inúteis. O céu não oferecia proteção. O solo, tampouco. E enquanto os F-15 se afastavam, uma pergunta:
começava a ecoar entre os estrategistas de Teherã. Se isso foi apenas uma demonstração, o que aconteceria se a ordem fosse ir ainda mais longe? As respostas a essa pergunta começaram a surgir antes mesmo do amanhecer completo. Nos centros de comando iranianos, oficiais analisavam dados fragmentados, tentando reconstruir o que havia acontecido nas últimas horas. As telas mostravam lacunas onde antes existiam símbolos de radares, baterias e aeronaves. Comunicações haviam sido interrompidas, algumas abruptamente, outras em um silêncio prolongado, que dizia mais do que qualquer mensagem. O padrão era impossível de ignorar. Não se tratava de um ataque isolado ou impulsivo, mas de uma operação desenhada para expor vulnerabilidades de forma sistemática. Do ponto de vista estratégico, o impacto ia muito além da destruição física. A mensagem central era simples e brutal. Nenhuma camada de defesa, por mais profunda ou dispersa, era suficiente quando enfrentava um sistema integrado que combinava sensores, guerra eletrônica, armas de longo alcance e coordenação em tempo real. O Irã havia investido durante anos na ideia de negação de acesso, acreditando que custos elevados e riscos dissuadiriam qualquer ação direta. Aquela madrugada mostrou que essa lógica podia ser revertida. Analistas militares ocidentais observavam atentamente as reações iniciais. Não houve anúncios oficiais imediatos, nenhuma declaração inflamada. Esse silêncio, segundo especialistas, era revelador. Ele indicava cautela, mas também reconhecimento implícito de que uma resposta apressada poderia agravar ainda mais a situação. Com a aviação praticamente neutralizada e parte das defesas aéreas comprometidas, qualquer tentativa de retaliação direta corria o risco de repetir o mesmo desfecho. No campo operacional, os Estados Unidos alcançaram algo raro em conflitos modernos: liberdade de ação. Com o espaço aéreo sob controle e corredores estratégicos abertos, outras opções se tornavam viáveis. Isso não significava um ataque iminente em larga escala, mas sim a criação de um ambiente em que decisões futuras poderiam ser tomadas a partir de uma posição de vantagem esmagadora. Para Teherã, essa assimetria era talvez o elemento mais preocupante. A doutrina americana sempre tratou o domínio aéreo como um multiplicador de força. Sem ele, qualquer campanha prolongada se torna arriscada e custosa. Com ele, o tempo passa a trabalhar a favor de quem controla os céus. Naquela noite, os F-15. E não apenas executaram missões específicas, mas ajudaram a redefinir o equilíbrio operacional da região, ainda que temporariamente. Dentro do Irã, unidades terrestres receberam ordens para se dispersar, ainda mais mudar posições e reduzir emissões eletrônicas ao mínimo. A lógica era sobreviver. Mas essa própria dispersão criava novos desafios. Mobilidade constante exige coordenação logística e comunicação. Tudo isso se torna exponencialmente mais difícil quando se evita transmitir sinais ou concentrar recursos. Em outras palavras, a tentativa de se esconder acabava enfraquecendo a capacidade de reagir de forma organizada. Ao mesmo tempo, a população civil começava a perceber sinais indiretos de que algo significativo havia ocorrido. Movimentos incomuns de veículos militares, restrições temporárias em áreas específicas, relatos de explosões distantes durante a madrugada. Mesmo sem confirmação oficial, rumores se espalhavam rapidamente. Em ambientes assim, o controle da narrativa se torna quase tão importante quanto o controle do território. Do lado americano, a operação foi tratada com sobriedade. Não houve comemoração pública, nem imagens divulgadas imediatamente. Esse comportamento seguia um padrão já conhecido: deixar que o adversário tire suas próprias conclusões. Em muitos casos, a ausência de propaganda explícita amplia o efeito psicológico, permitindo que o impacto seja amplificado por especulações internas e análises externas. Especialistas em segurança apontaram outro aspecto crucial:
A missão demonstrou uma capacidade crescente de lidar com ameaças de baixo custo, como drones, sem cair na armadilha econômica da defesa desproporcional. Ao inverter a equação financeira, os Estados Unidos neutralizaram uma das principais apostas estratégicas iranianas. Isso não apenas protegeu infraestruturas críticas naquela noite, mas também lançou dúvidas profundas sobre a viabilidade de ataques semelhantes no futuro. Ainda assim, ninguém acreditava que aquele capítulo encerrava a tensão. Pelo contrário, operações desse tipo tendem a marcar o início de uma fase mais delicada, em que cada movimento é observado e interpretado como sinal de intenções maiores. Para Teherã, a questão agora não era apenas como responder, mas se responder valeria o risco. Enquanto os F-15 completavam seu retorno e as tripulações passavam para o modo pós-missão, uma certeza se consolidava entre os estrategistas de ambos os lados. A linha havia sido cruzada. Não em termos de guerra aberta, mas em termos de demonstração inequívoca de capacidade. E naquele momento, restava saber como o Irã escolheria reagir a uma realidade em que o céu deixara de ser um espaço contestado e passara a ser um lembrete constante de vulnerabilidade. O amanhecer encontrou o espaço aéreo da região estranhamente calmo. Nenhum caça iraniano patrulhava os céus. Nenhum radar emitia sinais contínuos, nenhuma tentativa visível de retomada da iniciativa. Para os estrategistas militares, esse silêncio era o dado mais revelador de toda a operação. Ele indicava que a mensagem havia sido compreendida com clareza. A superioridade aérea, demonstrada horas antes, não precisava ser reafirmada. Ela já estava implícita em cada decisão tomada no solo. Nos dias seguintes, imagens de satélite confirmariam o que os sensores haviam indicado durante a missão. Áreas antes protegidas por sistemas avançados de defesa apareciam vazias ou cobertas por marcas de impacto. Estruturas subterrâneas apresentavam sinais de colapso parcial. Infraestruturas críticas, mesmo aquelas projetadas para resistir a ataques convencionais, haviam sido comprometidas por abordagens indiretas e altamente precisas. Não se tratava de destruição indiscriminada, mas de neutralização seletiva cirúrgica e profundamente estratégica. Para o Irã, a lição era dura. A aposta em quantidade, dispersão e camuflagem não foi suficiente contra um adversário que combinava inteligência persistente, alcance estendido e integração entre plataformas. A ideia de que bastaria tornar os alvos difíceis de encontrar mostrou-se falha quando sensores capazes de ver além do espectro visível entraram em jogo. Aquilo que não podia ser escondido termicamente acabava sendo revelado mais cedo ou mais tarde. Do ponto de vista americano, a operação reforçou um conceito central da doutrina moderna: não é necessário ocupar territórios ou manter presença constante para exercer influência decisiva. Demonstrar a capacidade de atingir qualquer ponto relevante a qualquer momento pode ser suficiente para moldar o comportamento do adversário. Nesse sentido, o F-15 cumpriu um papel que vai além de sua função tradicional. Ele se tornou um instrumento de dissuasão ativa. Especialistas em defesa observaram que o verdadeiro resultado da missão não estava apenas nos alvos destruídos, mas nas opções que deixaram de existir para Teherã. Com a aviação praticamente fora de jogo e parte significativa das defesas comprometida, o espaço para escalada controlada se estreitou drasticamente. Qualquer resposta direta poderia desencadear uma sequência de eventos ainda mais custosa. Permanecer inativo, por outro lado, significava aceitar a nova realidade imposta naquela madrugada. Essa dinâmica cria um paradoxo estratégico. Quanto mais clara é a superioridade demonstrada, menor a probabilidade de confronto imediato, mas maior a tensão de fundo. Cada movimentação passa a ser interpretada como potencial sinal de algo maior. Cada exercício, cada teste, cada deslocamento ganha peso político. É nesse ambiente que erros de cálculo se tornam mais perigosos. Ainda assim, uma coisa ficou evidente. A era em que o combate aéreo era decidido por encontros visuais e manobras dramáticas
ficou definitivamente para trás. O que define o poder hoje é a capacidade de ver primeiro, decidir primeiro e agir antes que o adversário perceba que já está em risco. Naquela noite, isso foi levado ao extremo. Os F-15 e não precisaram ultrapassar todos os limites possíveis. Não precisaram empregar todo o arsenal disponível. Bastou mostrar que poderiam. E ao fazê-lo, redefiniram o equilíbrio momentâneo de forças no Oriente Médio. O que acontecerá a seguir depende menos da tecnologia e mais das escolhas políticas. A demonstração foi feita. A pergunta agora é como ela será interpretada e quais caminhos serão escolhidos a partir dela. Porque quando o céu deixa de ser um espaço de proteção e passa a ser uma ameaça silenciosa, cada decisão no solo carrega consequências muito maiores. E isso nos leva à questão final. Se você chegou até aqui, a pergunta que fica é simples, mas crucial. Essa operação foi apenas um aviso calculado ou o primeiro passo de uma estratégia muito mais ampla para o Oriente Médio? Até que ponto demonstrações de força realmente evitam conflitos maiores? E quando elas passam a empurrar as partes para um confronto inevitável? Deixe sua opinião nos comentários. Participe da discussão e diga como você interpreta os sinais deixados por essa operação. Se inscreva no canal para acompanhar análises profundas, atualizações em tempo real e entender como decisões tomadas no céu podem mudar o rumo da política global no chão.